bom dia, bem-vindo aqui ao canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as palavras, como que as palavras elas interferem nas nossas emoções, né? E eu vou começar aqui falando no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, o que você tem falado vai trazer resultados para a sua vida. E o que você também tem ouvido vai tocar nas tuas emoções. Então, você já parou para pensar em dias que você fica o dia inteiro pensando numa palavra negativa que te falaram? Ou muitas vezes você fica no seu pensamento falando palavras negativas ao teu próprio respeito. Aí você diz assim, mas eu não falei com a língua, né? Eu só pensei. Mas o teu Criador, que é o nosso Criador, ele sabe o que tu está pensando. E é importante observar o que esse pensamento atraiu para você, atraiu para a sua vida, atraiu para o seu dia a dia. E quanto menos você espera aquilo negativo que você pensou, que o diabo lhe jogou a seta e você aceitou, quando você menos espera, você mesmo já está se maldizendo. Eu falo isso porque eu fazia isso, né? Antes eu ficava com maus pensamentos a meu respeito, dizendo palavras ruins a meu respeito. Ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo, né? E eu percebia que quanto mais eu fazia isso, mais complicado ficava para mim. Então é necessário você observar como é que está a tua volta. Se está ficando mais complicado essa forma, né? Ou se você está próximo de alguém e essa pessoa só fala mal de si mesma ou fala mal de outras pessoas, né? Porque a palavra lançada, ela vai trazer, né, algo. E aqui na palavra também diz, a palavra de Deus diz aqui em Gênesis capítulo 1, sobre o que Deus diz, né? Diz assim, disse Deus, haja luz, houve luz. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. Então, o nosso Senhor, Ele ensina aqui a palavra, né, que você diz, ela vai trazer um resultado. Mas qual palavra que Ele quer que a gente fale? A palavra dEle. Porque falando a palavra dEle, falando as bênçãos que Ele tem para nós, né? Um exemplo aqui, você pode falar, eu sou uma mulher virtuosa, né? Eu sou uma pessoa temente a Deus. Então você está falando aqui da palavra de Deus. E ela vai o quê? Acontecer. Ah, mas eu nem estou sendo virtuosa, nem estou... Você não vai olhar para as circunstâncias, você vai dizer aquilo que você quer. Um exemplo, você quer ser próspero, né? Quer ser uma pessoa com pensamento de prosperidade, né? E não com pensamento de escassez, né? Com pensamento de avareza. Então você vai começar a dizer, eu sou próspero, eu sou próspero. Também no seu pensamento, né? Assim, o meu apóstolo, ele, movido pelo Espírito Santo, ele ensina muito a gente que também no nosso pensamento,
né? A gente vai também falando, porque se no teu pensamento ficar um monte de palavra negativa, logo vai sair pela tua língua. Então, no teu pensamento tem que ter o quê? A palavra de Deus. Mas para que tenha a palavra de Deus, você precisa meditar nela. Você precisa tirar um tempo para meditar na palavra de Deus, porque como é que você vai falar palavras de bênção se você não lê um versículo por dia, né? A pessoa não lê um versículo por dia da palavra, ela não medita. Ela vai ficar só com aquilo que foi do dia a dia dela. Às vezes você está aí na correria do teu trabalho, alguém fala algo ruim para você, né? Alguém se desfaz do teu trabalho. E aí você fica com esse sentimento, né? E com esse pensamento, porque o pensamento ele vai atingir o sentimento, né? E aí isso vai trazendo mal, vai trazendo mal para você e também para sua volta, às vezes para sua família, né? Às vezes você pode chegar em casa triste ou chateado, né? Com raiva. E aí a sua família também recebe isso que você vem trazendo, né? Então é necessário você pensar quais palavras você tem falado. Será se as tuas palavras têm transformado tuas emoções? Será se a palavra de alguém interferiu na tua emoção? Ah, fulano falou isso aqui pra mim. Eu estava tão feliz e agora já estou triste porque, entende? As emoções, elas são controladas por meio de uma pessoa e essa pessoa é o Espírito Santo, não é você, né? Se a pessoa ela não buscar ele, ela vai viver por emoções. Eu falo por testemunho, porque eu era assim, uma hora eu tava triste, triste, e outra hora eu tava feliz, feliz. Era 8 ou 80, né? E a palavra de Deus diz que ele não nos deu um espírito de... que ele nos deu um espírito de moderação. Então, a pessoa do Espírito Santo, ela vai o quê? Moderar as emoções, né? Que é o domínio próprio. Você já não vai ficar triste, triste e depois feliz, feliz. Não, vai ter um equilíbrio, vai ter um domínio, vai ter uma moderação. Por isso que muitos estão confiando no seu próprio entendimento, muitos estão confiando nos seus próprios sentimentos e acaba que a pessoa vai ficando cada vez mais com a vida dela do mesmo jeito. Mas quando você diz, não, eu preciso buscar o Espírito Santo, eu preciso meditar na palavra, eu preciso ser transformado, aí você vai começar a ver em você a transformação. Porque enquanto você está aí se maldizendo, né? Enquanto você vê pessoas se maldizendo, não tem transformação. E quando você tem aceitado, né? Talvez alguém tenha falado, ah, você vai ser isso aqui. E você disser, eu vou ser isso mesmo que fulano falou. É isso mesmo que eu vou fazer. Porque ele falou. E aí você perdeu todos os teus sonhos, perdeu todos os teus objetivos, porque fulano falou que tu seria isso. Uma coisa ruim e você acreditou, né? Então eu venho falar sobre como que as palavras elas alteram as tuas emoções. E como a palavra de alguém pode mudar as tuas emoções e as tuas atitudes. Porque você precisa estar blindado, você precisa estar revestido, você precisa da presença do Espírito Santo. Pois além dele, né, dar o domínio próprio, ele também vai fazer o quê? Salvar você. Que esse é o propósito, quando o Senhor Jesus Cristo disse, eu vos enviarei um outro Consolador, ele estava falando de salvação. Então, para você que é aqui de Manaus, né, eu faço convite.
Eu congrego na Igreja Nacional do Santuário de Deus, no centro. Você que não está congregando, você que está com sede, né, de ouvir a palavra, de querer ser liberto, vem congregar conosco, tá bom? Avenida Ramos Ferreira, centro de Manaus. É a igreja sede. Tem também nos bairros, tá bom? E você pode também escrever aí no comentário, eu quero ir, que aí eu posso enviar o endereço para você, tá? Então até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. E guarde essa palavra nas tábuas do seu coração. Provérbios 18, versículo 21.